Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. O que faz o Ministério Público? Qual o seu papel na sociedade? Para falar um pouco sobre esse importante assunto, está aqui conosco o Dr. Carlos Alberto da Silva Galdino, promotor de justiça da comarca de Braço do Norte. Doutor, é uma honra imensa tê-lo aqui conosco no programa Pensando em Segurança. É uma honra minha também, Major Peterson, é uma alegria estar aqui conversando com o senhor. Um profissional de extrema qualidade, de um quilate incomparável, que tive o prazer e tenho o prazer de ombrear com o senhor nessa área lá na comarca de Braço do Norte. Uma satisfação muito grande para a gente também. Bom, doutor, para a gente começar esse programa, sobre as funções, as atividades, a importância do Ministério Público, o papel do promotor de justiça, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua história e a sua trajetória dentro do Ministério Público? Sim, eu iniciei dentro do Ministério Público ainda na época como estagiário, em 2005. Foi me dada a oportunidade, na época, pelo hoje Procurador de Justiça, Dr. Alexandre Herculano Abreu, e desde então nunca mais saí do Ministério Público de Santa Catarina. Um vínculo de bastante tempo, então. Bastante tempo, desde 2005. Ao concluir o estágio, permaneci um tempo como voluntário dentro da instituição, aproximadamente 8 meses, após o que fui nomeado como assessor do Dr. Rui Arno Richter, hoje também procurador de justiça. Após logrei êxito num concurso público para servidor da instituição, era técnico do Ministério Público, mas exercendo as funções de assessoria. E após 5 anos, então, pude conseguir também lograr a aprovação no concurso público agora para promotor de justiça, o que me confere aproximadamente, aí, salvo engano, quase 14 anos de instituição. Como promotor de justiça, completarei 7 anos em novembro desse ano. Já passei por 5 comarcas no estado, iniciando como substituto na circunscrição de Curitibanos, após lá no oeste do estado, na comarca de Quilombo, depois removido para a comarca de Urubici, aqui na serra do nosso estado, posteriormente para a comarca de Canoinhas, e então removido para a comarca de Braço do Norte, onde hoje estou exercendo minhas funções. Foi um caminho bastante longo, para chegar a exercer o cargo, concursado, claro, de promotor de justiça. Sim, persistente. Sim, e além do que pude conhecer durante esses 7 anos várias regiões do nosso estado, que têm diversidades culturais, Sim, econômicas, de desenvolvimento socioeconômico. Então me pôde dar também uma ampla visão da realidade do nosso estado, que não se restringe ou que não é uniforme. Pôde me dar essa ampla visão. Agregou bastante conhecimento. Com certeza. Bom, e dentro aí do sistema de justiça, doutor Carlos, qual seria a função do promotor de justiça? Major, o Ministério Público é uma instituição que se desenvolveu com a humanidade. Vários estudos históricos constatam a presença da instituição em diversos países, com estruturas, claro, diferentes, que foram evoluindo ao longo do tempo, mas o que é comum mundialmente, quando se fala de Ministério Público, é que se trata de uma instituição voltada à investigação e persecução judicial da prática de delitos. Em alguns países... Seria a função clássica, assim, né? Perfeito, uma definição perfeita. A definição clássica do Ministério Público. Internacionalmente falando, isso. No Brasil, o que de certa forma é um parâmetro para o mundo, claro. O Ministério Público tem uma amplitude maior das suas atribuições, pois não apenas desempenha a sua função clássica, que é perseguir judicialmente a aplicação da justiça quando se há a verificação de prática de crimes, mas também a defesa
de interesses que a legislação define como supraindividuais. E aí, dentro desse conceito técnico, jurídico, sim, você engloba bens de titularidade indeterminada como meio ambiente, cidadania, infância e juventude, bem amplo, né? Moralidade administrativa, exatamente, bem amplo. Então, dentro do nosso país, o Ministério Público tem uma amplitude de atribuições bastante vasta e que ultrapassa essa definição clássica, claro, né, do conceito de apenas perseguir crimes. O que no nosso país já toma bastante tempo do promotor, e o senhor sabe, porque os laços são bem estreitos entre a Polícia Militar, Civil e o Ministério Público. Claro. Bom, essas funções, né, que são mais elásticas aqui no Brasil, que o senhor coloca, inclusive como fiscal da lei, né, que é outro título clássico aqui no Brasil, que o Ministério Público atua. O senhor pode falar um pouco sobre isso também? Como claro, fiscal da lei? Perfeito. Não apenas como titular da ação penal ou das ações civis que lhe cabem, quando o Ministério Público é protagonista dentro do processo, cabe também ao Ministério Público acompanhar, como um órgão autônomo, uma instituição autônoma, determinados casos em que ele não inicia propriamente o processo judicial em si. Algumas matérias, em que pese sejam disputadas dentro do processo entre partes autônomas e distintas, elas demandam a participação do Ministério Público como um custos legis, em latim, né? Mas traduzindo como um fiscal da aplicação da lei, sim, naquele caso em que o Ministério Público não é o autor, tampouco o demandado. Então, nessas hipóteses restritas, o promotor de justiça trabalha se manifestando dentro do mérito do caso, para que, ao final, isso possa auxiliar o magistrado, no caso o juiz de direito, a aplicar a lei da melhor maneira, ou seja, da forma mais equânime e correta dentro daquele caso concreto. É uma segurança para o magistrado também, essa opinião do Ministério Público? Com certeza. O Ministério Público, como fiscal da lei, ele dá esse lastro para o processo de uma posição autônoma das particularidades de autor e réu que, no caso, ali estão defendendo o seu lado, que são antagônicas por natureza. Cabe também destacar rapidamente que dentro dessa diversidade de organização do Ministério Público no mundo, alguns países, eu posso citar aqui Portugal, França, Alemanha, Itália, se tratam de carreiras únicas. O magistrado e o membro do Ministério Público compõem um único poder do Estado, que seria, no caso, o Poder Judiciário. A forma de ingresso é única e depois de uma academia judicial, vamos dizer assim, o aprovado no concurso ou no certame de cada nação que eu mencionei, ela faz uma opção entre seguir a judicatura ou como promotor, membro do Ministério Público. Okay. Vamos continuar no próximo bloco? Claro. Nós vamos agora para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, as funções e o significado do Ministério Público para a sociedade. Estou conversando com o Dr. Carlos Alberto da Silva Galdino, que é promotor de justiça na comarca de Braço do Norte. Dr. Carlos, dando continuidade então ao nosso programa de hoje, um tema de extrema relevância, né, para a sociedade, para todos nós. O senhor poderia falar um pouco aqui das diferenças do Ministério Público Estadual e Federal? Claro, será um prazer. Na verdade, a diferença entre essas duas instituições, elas, se você for analisar as minúcias, elas são bastantes, pois a forma de ingresso e a organização em si, ela é diferente. Mas a unidade do Ministério Público, ela como um princípio constitucional do Ministério Público, ela faz com que as duas instituições apenas tenham diferenças relacionadas às matérias que lhes cabem defender e atuar de acordo com o que define as leis e, claro, a Constituição Federal.
A falta de uma organicidade, de uma unidade orgânica do Ministério Público no consciente da sociedade torna a compreensão das pessoas um pouco complicada, pois essa diferença, isso é a opinião desse entrevistado, claro. Essa diferença no consciente das pessoas faz com que a compreensão do que é o Ministério Público se torne difícil. Mas a diferença, basicamente, em termos bem coloquiais, seria com relação às matérias que cabem a cada um. Existem pontos que complicam essa compreensão também, que seria no caso do nome do cargo. O promotor de justiça é um membro do Ministério Público que trabalha no âmbito dos estados, das unidades da federação, ao passo que o procurador da República é um membro do Ministério Público que trabalha no tocante às matérias afetas ao MPF e, no caso, são federais. Mas tanto o procurador da República quanto o promotor de justiça são membros do Ministério Público. Essas pequenas particularidades que diferenciam as instituições tornam a compreensão do que é a instituição um pouco complicada para a sociedade de um modo geral. Mas, grosso modo, não existe uma diferença que torne as instituições diferentes entre si. Sim. Todas são o Ministério Público brasileiro. Que existem particularidades, né, Exato. De funções, de objetos, objetos, de atribuições, matérias, de claro. Competência de cada instituição. De cada instituição não, porque o Ministério Público é uma instituição, mas de cada parcela, competência de cada esfera do Ministério Público, né, que tem a sua atribuição de acordo com o que a legislação define como sua atribuição. Mas, de grosso modo, como eu vinha dizendo, não existe uma diferença. Todas as instituições são o Ministério Público do Brasil. Bom, em outros países existe Ministério Público Municipal? Existem, posso citar o exemplo dos Estados Unidos, onde existe o promotor de justiça distrital, que se chama District Attorney. Ele é eleito pela comunidade local e lhe cabe defender os interesses daquele distrito. Existem, nos Estados Unidos também falando, né, os procuradores, que daí no caso são nomeados pelo presidente da República e devem ser aprovados pelo Senado americano. Nessas hipóteses, eles atuam nos circuitos judiciais, há uma diferença de organização do sistema judicial dos Estados Unidos em comparação com o Brasil, mas o fato é que, a despeito de serem eleitos ou nomeados pelo presidente, nos Estados Unidos existe um grande critério para a designação desses profissionais. O que torna o sistema deles bastante seguro, a despeito de o ingresso não ser feito por concurso, como é no Brasil. Ok. Doutor, o senhor pode falar um pouco sobre algo bem importante também aqui para a comunidade, sobre as ações condicionadas e incondicionadas. Isso é uma forma, são terminologias técnicas do direito. O senhor poderia falar um pouco, traduzindo um pouco isso aí para as pessoas leigas, né, da comunidade, pessoas que estão nos assistindo agora? Claro. As ações condicionadas e incondicionadas, elas são conceitos que tocam mais o direito processual penal. Regra geral, os crimes são processados, ou seja, a perseguição do culpado pela prática daquele crime, via de regra, se dá pelo Ministério Público, independente de qualquer iniciativa da vítima. Independente da vontade. Independente da vontade da vítima. Alguns casos muito particulares, a legislação define que aquele fato só vai ser investigado e processado se a vítima, assim, se colocar frente às autoridades. Se tiver interesse, né? Interesse. Uma questão de interesse. O senhor pode dar um exemplo para as pessoas? Um exemplo clássico seria o crime de ameaça, que é bastante corriqueiro, né? E que só se torna um processo no caso da vítima manifestar expressamente que deseja que aquele fato seja investigado. O Ministério Público jamais vai agir de ofício, nem poderia, numa ocorrência de ameaça. Exato. Nem Exatamente, poderia. Porque não tem essa iniciativa da vítima. Então aí falta um requisito que a legislação do processo penal entende como indispensável para a própria existência de um processo,
para buscar o culpado pela prática do crime, no caso do nosso exemplo de ameaça. Certo. E um exemplo o senhor pode dar sobre uma ação condicionada ao Ministério Público? Nesse caso, o crime de ameaça, tecnicamente, somente pode ser processado mediante uma ação penal pública condicionada à representação. Outro exemplo que eu posso dar seria da lesão corporal de natureza leve. É um caso também em que a vítima necessita demonstrar o seu interesse para que o processo exista. Certo. E incondicionada, doutor? A incondicionada daí seriam os casos em que a vítima não precisa de qualquer maneira manifestar o seu interesse, porque se aquilo tocar ao conhecimento das autoridades policial militar ou da polícia civil, isso deve chegar ao conhecimento do promotor de justiça. No seu gabinete, ele vai analisar o caso, vai verificar que a legislação obriga que o promotor tome medida judicial. E aí, no caso de exemplos que eu posso mencionar, são diversos: latrocínio, estupro de vulnerável, homicídio, roubo, furto, estelionato. São vários, né? A grande maioria dos crimes mais graves independem de qualquer iniciativa da parte prejudicada, porque se entende que a gravidade perpassa a própria pessoa. A esfera individual, a esfera individual da vítima, é isso. Quando você tem um crime de homicídio, você não tem só a família ou a própria vítima que foi prejudicada. Toda uma comunidade acaba sendo atingida pela gravidade do fato, então a legislação entende que o Ministério Público deve, por si só, tomar a iniciativa no sentido de responsabilizar o autor do fato, aplicando, no caso, a legislação. Bom, e dentro desse raciocínio, doutor, o senhor pode falar um pouco sobre a importância real, né, do Ministério Público para o fortalecimento aí da nossa democracia? A sua definição, a pergunta por si só já é a resposta, Major. Não existe democracia sólida sem Ministério Público, porque o próprio conceito de Ministério Público da nossa Constituição fala que a sua função principal é a defesa da ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nessa perspectiva constitucional, que conceitualmente falando, encampada pelo mundo inteiro, você não tem como falar de democracia sólida e consolidada sem uma instituição ministerial consistente, solidificada dentro de uma nação. É bem fácil você verificar isso, porque é necessário que exista, dentro dessa busca da implementação da justiça, um membro do poder estatal independente de qualquer tipo de interesse, para que defenda esses interesses supra-individuais que pertencem a todos os indivíduos que compõem a coletividade. Ok, doutor. Vamos continuar no próximo bloco. Perfeito. Nós vamos agora novamente para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Olá, o programa Pensando em Segurança está de volta, o último bloco. O tema de hoje, as funções e o significado do Ministério Público para a sociedade. Estou conversando com o Dr. Carlos Alberto da Silva Galdino, que é promotor de justiça na comarca de Braço do Norte. Bom, doutor, então, dando continuidade, né, ao nosso tema de hoje, nós sabemos que ultimamente no Brasil está acontecendo um combate, né, de forma generalizada aqui falando, um combate à corrupção. Isso, no seu entendimento, tem contribuído aí para as pessoas, para despertar o interesse e o entendimento do funcionamento da justiça no país? Com certeza, a famosa, quando se trata desse assunto, sempre vem à mente a famosa Operação Lava Jato, que nesse caso foi capitaneada pelo Ministério Público Federal, haja vista a matéria, a matéria que tocava as infrações penais que eram cometidas, mas cabe também destacar brevemente que o combate à corrupção no Brasil, ela já vem sendo enfrentada com muito rigor também nas comarcas do Brasil inteiro pelo Ministério Público dos Estados, só que muitas vezes sem tanta notoriedade ou sem tanta divulgação. Mas localmente se faz bastante. Localmente se faz bastante, pois se você
for analisar as estatísticas das unidades judiciais, quando se trata, por exemplo, de ações civis pela prática de atos de improbidade administrativa praticadas por autoridades públicas estaduais ou municipais, os números vão com certeza chocar muitos dos integrantes da sociedade no modo geral, pois não são poucas as pessoas que são demandadas, infelizmente, pela prática desses atos. Do mesmo modo, o combate à sonegação fiscal relacionadas a tributos estaduais e municipais têm sido enfrentadas com muito rigor também pelos ministérios públicos dos estados. Em Santa Catarina, em alguns anos, eu posso mencionar com mais precisão Santa Catarina, claro. Em alguns anos, apenas falando da sonegação fiscal, o Ministério Público já conseguiu recuperar em um único ano, em um único exercício financeiro, vamos dizer assim, sim, todos os valores correspondentes à sua aos próprios recursos que são destinados à instituição para se manter. Salvo engano, em um ano, salvo engano, em 2016, o Ministério Público conseguiu recuperar, inclusive, 100 milhões de reais a mais de todo o seu orçamento. Ou seja, o Ministério Público conseguiu se tornar, conceitualmente, uma instituição que se paga dentro de Santa Catarina. Com certeza, quando a mídia cobre com mais intensidade fatos relacionados a isso, isso torna a percepção do combate à corrupção mais evidente. A Lava Jato trouxe isso. E é importante que a mídia esteja todos os dias divulgando atos de combate à corrupção em si. No caso da operação mais famosa, conhecida como Lava Jato, que tem diversas fases, instrumentos de coleta de prova foram usados de forma muito intensa e isso desenvolveu muito o uso desses institutos e favoreceu também os próprios ministérios públicos dos estados a se sentirem mais à vontade de usá-los. Exemplo mais clássico também é o da colaboração premiada, que está na lei que trata das organizações criminosas. A prática desses crimes mais popularmente conhecidos são, no caso, a lavagem de dinheiro, a prática do crime de organização criminosa em si, que pela lei 2.850 tem uma pena bastante elevada quando comparado com a legislação penal comum, a evasão de divisas, criação de empresas fora do país para a sonegação desses valores, desses recursos, enfim. De fato, o combate à corrupção de uma forma mais efetiva e mais divulgada, dá essa sensação de que o fato está sendo mais efetivamente combatido. E tem resgatado mais também, acredito, a credibilidade, né, nas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público. É verdade, com certeza. Bom, doutor, infelizmente o nosso tempo aqui encerrou e fica aqui novamente o meu grande agradecimento, a honra de tê-lo aqui no nosso programa, debatendo esses assuntos tão importantes para a nossa comunidade e para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade, Major, e eu, como representante do Ministério Público, me coloco à disposição do senhor do programa para outras oportunidades e claro, para qualquer outra atividade que eu possa ser útil. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E hoje eu conversei com o Dr. Carlos Alberto da Silva Galdino, promotor de justiça da comarca de Braço do Norte, que trouxe importantes esclarecimentos sobre o papel do Ministério Público na sociedade. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.